Olá pessoal, dando sequência então a nossas atividades aqui. Então já fizemos então o- os três arquivos iniciais aqui, né? Já tivemos então o, o cabeçalho, a página index e o rodapé, né? Já criamos o projeto, já criamos esses três arquivos, também já fizemos a inserção ali dos arquivos das pastinhas assets, que tem os arquivos do Bootstrap. E já criamos a estrutura então das pastas aqui que nós precisamos aqui no nosso projeto aqui, Portfólio Prova, ok? Então já temos aqui os arquivos de configuração, a pastinha Assets e tudo que contém dentro dela, as páginas Header, Footer e Index. E já criamos os pacotes aqui então, que nós vamos utilizar. Então agora nós vamos dar sequência. Então nós vamos criar aqui o nosso model, o nosso arquivo de conexão e o nosso arquivo controller aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é criar o nosso model, ok? Então o nosso projeto portfólio, nós temos uma base de dados aqui. Essa base de dados tem essa estrutura aqui. Então eu tenho um banco de dados chamado portfólio, eu tenho uma tabela chamada project e uma user, tá? Então a gente vai usar primeiro essa project aqui. E dentro dessa tabela, nós temos os seguintes atributos, né? ID, título, descrição, link, tecnologias e data criação, ok? Então, essa representação aqui nós precisamos criar lá no nosso Java, né? Então a gente para poder utilizar aí o objeto que vai pegar os dados da tela, trafegar e trazer aqui para o banco de dados, nós precisamos criar um modelo, né, para esse objeto. E o modelo, a base dele é a mesma do nosso banco de dados aqui nesse exemplo, ok? Então, vamos lá. Então, vocês têm um arquivo ali que eu vou estar passando. Então, vocês vêm aqui no Model, no pacote Model, auxiliar, New, Java Class. Então, vamos criar uma nova classe. Essa classe vai se chamar Projeto. E vamos dar um Finish. Ok? Bom, dentro do arquivo que eu passei para vocês, então nós temos aqui, a primeira coisa são os atributos, né? Então temos atributos aqui do nosso projeto. Então vou copiar eles, vamos fazendo por partes aqui para vocês irem entendendo. Então vou pegar os atributos e vou colocar aqui, ó. Ok, então esses aqui são os atributos que são os mesmos dados do nosso banco de dados. Perfeito? Porque lembrem que os dados eles têm que sair da tela, entrar para dentro do objeto, o objeto vai carregar esses dados por meio dos métodos até chegar aqui no banco de dados. Então os dados têm que ser os mesmos, ok? Muito bem. Todo modelo, toda classe, ela precisa ter os atributos e os métodos, né? Então, já temos os atributos, vamos criar os métodos, né? Lembra que o primeiro método que a gente vai criar é o método construtor, tá? Nós temos o método construtor com parâmetro e sem parâmetro. Então vamos criar o primeiro sem parâmetro, então não marco nada, ele vai ficar simplesmente assim, e vou criar um outro com parâmetro, né? Então vamos pegar aí todos os parâmetros aí. Então vem aqui logo abaixo, auxiliar do mouse, insert code, constructor, marco todos e gero, ok? Com todos os parâmetros. E vou precisar de um método construtor, que eu já sei que eu vou precisar, também apenas
com o título, né, sem o ID. Então, mesma coisa, clico com auxiliar, insert code, constructor, né, eu posso ter quantos métodos construtor eu precisar, desde que eles sejam diferentes, né, então esse aqui vai ser todos os dados menos o ID, e gera. Muito bem, então esses aqui são os métodos construtores que eu já sei que eu vou precisar, ok? Muito bem. Próximo passo é, se eu tenho os atributos privados, né, que é um dos pilares da programação orientada a objetos, que é o encapsulamento, se eu tenho os dados encapsulados, então eu preciso criar os métodos de acesso a esses parâmetros, né? Então, a esses atributos, né? Como é que eu faço isso? Criando os métodos getter e setter. Com o auxiliar do mouse, logo abaixo dos métodos construtores ali, insert code, procura aqui, ó, getter e setter, e marca tudo, e gera. E ele vai gerar aqui todos os itens, exatamente igual que está aqui, perfeito? Só estou fazendo passo a passo aqui para vocês não simplesmente fazer um copiar e colar, ok? E, por último, vou ter os métodos do CRUD, ok? Os métodos do CRUD, então, são os métodos para poder cadastrar, poder buscar, poder editar ou excluir os itens no banco, ok? Então, logo abaixo aqui eu copio lá e coloco aqui os métodos que eu tenho lá. Vou colocar um barra barra na frente de cada um aqui, porque eu ainda tenho que criar outras coisas antes, né? Então, simplesmente vou adicioná-los aqui e deixá-los assim por enquanto. Depois a gente volta aqui e prossegue essa parte aqui. Então, a nossa classe modelo do tipo projeto já está prontinha. Temos todos os dados, todos os métodos aqui que eu preciso, ok? Então, essa classe aqui está pronta. Então, salva. Feito isso, agora eu vou criar um arquivo de conexão com o nosso banco de dados, que a gente vai precisar daqui um pouquinho, ok? Então, o arquivo de conexão nós vamos criar aqui dentro da pasta DAO, ok? Então, dentro da pasta DAO, do pacote DAO, em cima dele, New, Java Class. E vou chamá-lo de conexão, ok? E dou um Finish. Aqui dentro desse arquivo, então eu vou precisar de uns imports aqui e do script aqui dentro, tá? Então, vocês procuram aí na pastinha os arquivos. Então, os imports estão aqui. São esses imports que eu vou precisar. Então, aqui logo após o package aqui, eu coloco os imports, ok? E copio aqui esse método aqui. Então, Ctrl C. Coloco aqui dentro, né? Tem essa cláusula aqui, conexão. Clico aqui dentro e adiciono aquele método ali. Ok? Então, aqui é o método de conectar ao banco de dados. Então, eu crio uma classe chamada conexão. Dentro dele tem um método chamado pegar a conexão. Ele está dizendo aqui que eu vou ter que usar um driver. E aí eu coloco esse script aqui, tá? Para o MySQL. Ok? A gente usa esse aqui para o MySQL. Depois a gente vai adicionar lá na libraries o arquivo, né, de conexão, o driver. E aqui ele está dentro de um try-catch, né? Então ele vai tentar executar isso aqui. Se der algum erro, ele vai mostrar a mensagem. Perfeito? Aí aqui embaixo, de novo, dentro de um try-catch, a conexão vai através do driver ali
se conectar realmente ao banco, né? Então, uso esse script aqui. Aqui a porta lá do nosso champ, né? 3306 e o nome do banco, né? Então, nome do banco portfólio. Perfeito? Root é o usuário do banco, em todos os casos aqui é root e a senha é em branco. Perfeito? E aí aqui apenas uma mensagem para que vai mostrar aqui no console na hora que estiver executando, para ver se realmente está funcionando. Caso dê algum erro, ele mostra a outra mensagenzinha, mais acompanhado o erro do Java. Perfeito? E aqui ele retorna a conexão lá para o método que chamou, que buscou ela, ok? Então esse aqui é o arquivo de conexão, tá? Então ele já está prontinho aí para ser utilizado aí. Perfeito? E agora, por último, então, desse vídeo, nós vamos criar, então, o nosso primeiro servlet. Ele vai aqui dentro do controller. Então, lembrando, o servlet é aquele arquivo que vai ficar no meio, né? Então, vai ter o usuário, vai pedir uma conexão, esse arquivo aqui é o servlet, e esse arquivo vai até no banco buscar essa requisição. Ou então, ele vai chamar algum outro método que vai fazer o que for requisitado aqui pelo usuário. Então, esse arquivo é o que fica no meio termo aqui. E gerencia toda a lógica do que está sendo requisitado, perfeito? Então, vamos lá. Então, aqui em cima do controller, new, servlet. Se vocês não encontrarem ele aqui, vão aqui em Others e digitam servlet aqui. Né? Ele já vai aparecer aqui, ó, servlet. Vamos dar o nome dele, vamos chamá-lo de projeto controller. Ok. Projeto controller. Dá um next e um finish. Perfeito? Então esse arquivo, quando é criado pela primeira vez, ele vai trazer um monte de erros aqui. Tá? Eu já apago esses que estão errados aqui dos import, vou apagar eles agora. Ok. E vou aqui em cima de cada lupinha dessa que aparece e vou dar os imports que ele está pedindo. Então, aqui, aqui, desço mais um pouquinho, tem mais aqui, clico de novo, no de baixo, perfeito. Aí, ó. Então, todos os erros saiu aqui desse arquivo. Então, esse aqui é o nosso arquivo que vai intermediar todas as ações que o usuário fizer aqui. Então, o usuário vai pedir, ele vai fazer o processamento e vai devolver uma resposta, ok? Bom, o nosso primeiro arquivo que nós vamos criar aqui vai ser, então, a página contatos, ok? Então, a página contatos, nós vamos criar ela agora e vamos chamar ela aqui, pelo servlet, ok? Então, vamos lá. Bom, então aqui dentro de Web Pages, vamos clicar com o auxiliar do mouse, New, JSP, e vamos dar o nome de contatos. Ok? Dou um Finish. E criei a minha página contatos, ok? Bom, aqui nessa página contatos, então eu vou apagar todas essas HTML que tem aqui, vai ficar apenas essa cláusula aqui. Logo abaixo dessa cláusula, então, eu vou adicionar o include aí chamando o cabeçalho, perfeito? Vou criar aqui uma div, class container, ok? Fecho ela aqui.
E dentro aqui simplesmente vou escrever contatos, apenas para a gente saber se ela está certa. Ok? Depois vocês vão melhorar isso aqui. E ao final, vou colocar aqui um outro include chamando o nosso rodapé. Filter. Perfeito? Apenas isso aqui na nossa página de contatos. Salvo. Muito bem, gente. Agora eu preciso chamar essa página contatos. Ok? Eu preciso chamar essa página contatos. Ok? Como é que eu chamo, então, essa página? Bom, eu tenho que chamar por meio do menu, né? E o nosso menu está no nosso cabeçalho, no nosso header. Então, aqui no nosso header, se nós procurarmos aqui no nosso HTML, nós vamos perceber que nós temos aqui home, temos trabalho, temos contatos, né? Login. Então, aqui, ó, contatos. E dentro desse contatos, vocês percebem que eu tenho uma palavrinha aqui, ó. Nós já vamos trabalhar com ela, ok? Então, quando eu clicar aqui, ele tem que chamar, então, a página contatos, ok? E eu chamo por meio dessa palavra aqui, ó. Então, aqui no href, eu coloco essa palavra contatos. E essa palavra vai ser mandada, então, lá para o servlet. E lá no servlet ele vai tratar isso, tá? Então, nós já vamos ver isso aqui, ok? Então, aqui no nosso servlet, nós temos aqui uma cláusula onde está escrito aqui, ó, Web Servlet, ok? URL Patterns, ok? E aqui dentro dessa tag aqui é que eu vou colocar as palavras que vão ser mandadas lá através dos links ou botões, ok? Então vamos colocar aqui a nossa primeira. Então simplesmente põe uma vírgula, logo após a aspa ali, vírgula, vou dar um enter aqui para ficar mais fácil. E aqui entre aspas, barra, sempre assim, senão ele vai dar um erro. E vou escrever a primeira palavrinha. Qual que é a primeira palavrinha? Contatos, que vou estar mandando na hora que eu clicar nesse menu, ok? Então, vou colocar aqui contatos. Somente assim, perfeito? Feito isso, vai ser mandado para cá, ele vai vir aqui nessa primeira cláusula, vai verificar existe a palavra? Existe, então ele vai descer aqui no método. Para qual método ele vai ir? Ó, ele está escondido aqui, clico no sinalzinho, aparecem os métodos aqui. Sempre quando for mandado de links, ok, vai vir aqui para o método get, do get, perfeito? Então, esse procedimento que tem aqui eu tiro, apago, e vou aqui procurar, então, o nosso controller aqui. Então, já tem a minha primeira palavrinha aqui, ó, contatos, ok. Já vou aproveitar aqui e vou colocar algumas coisas que eu vou precisar. Não, isso aqui eu não vou colocar ainda. Vou pegar aqui, então, o nosso primeiro método aqui, ó. Então, vou pegar esse primeiro método aqui. Perfeito? Façam por parte, gente. Não queiram copiar tudo que tem ali, que vocês vão se enrolar. Vamos fazendo por parte. Siga um passo a passo aqui que não vai ter erro. Perfeito? Então, vamos lá. Ó. Coloco aqui no do get. Né? Essa string aqui vai pegar o que tiver vindo lá, então a palavrinha vai ser recebido aqui por essa variável action. Aqui vai receber o barra contatos. E aqui embaixo eu estou testando a ação ali que está trazendo. É igual a essa palavra aqui? Sim. Aí ele vai chamar um método. Qual método?
o método chamar contatos. Existe esse método? Não, vou criar agora. E o método está aqui, ó, chamar contatos. Copio ele. E adiciono aqui, ó, logo abaixo da última. Ó. O último aqui, ó, lembra aqui, ó. Eu tenho aqui, eu sei que termina aqui. Então, terminou aqui no último, dou um Enter e colo o método ali, ó. Chamar contatos, chamar contatos. E esse chamar contatos vai simplesmente abrir a página contatos. Vai chamar a página contatos ali. Tá? Lembrando que aqui está minúsculo, então vamos colocar maiúsculo aqui, porque a nossa página aqui está em maiúsculo, perfeito? E vamos executar para ver se o nosso primeiro método está funcionando. Ok? Então chamou aqui a página, né? Temos aqui ó, contatos e olha ali embaixo, então quando eu passo o cursor aqui embaixo aparece, olha só. Ele está mandando a palavra contatos. Então eu vou clicar aqui, ele deverá abrir a página contatos que a gente criou. Vamos ver? Bom, então eu coloco aqui o chamar contatos, ok? Vamos lembrar que o contatos aqui está .jsp, então aqui ele vai chamar o .jsp, né? Então está em maiúsculo, vamos colocar em maiúsculo, ok? E JSP, caso não esteja aí no arquivo de vocês, perfeito? Então, esse aqui é o nome exatamente como você colocou aqui, perfeito? Ele está chamando essa página ali. Vamos testar? Clico, salvar, executar. Clico e ele me abriu aqui então o contatos. Então está funcionando certinho. Então quando eu clico no menu, ele vai mandar a palavrinha contatos. Essa palavrinha vai lá para o intermediário, né, o nosso servlet. Chega aqui em cima, verifica se existe uma palavra chamada contato. Se existir, ele já vai diretamente para o método get, que é o método que tudo que vem de links, né, é o método get, né, que é pegar, né. E aí ele pega aqui através da variável action o que está vindo lá, o que está sendo mandado. E aqui embaixo ele testa. É igual a contatos, então chame o método. O método está logo abaixo e o método faz o que? Simplesmente direciona para a página, né, para ser aberta aquela página que está sendo chamada, que é a página contatos. Perfeito? Então, é isso aí. Então, essa primeira etapa está concluída, ok? Então, temos aí o projeto, a página aí já funcionando e já temos a conexão, já temos o nosso módulo que já vamos utilizar e já temos aí então o uso do nosso primeiro servlet, né, que nós vamos utilizar agora com os outros métodos e criar as outras páginas que faltam, ok? Então, até daqui um pouco.